Oiê, vamos falar de escrita? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Conversa de Corredor, o podcast que a gente fala de educação no meio do caos. Meu nome é Alessandro Perry e hoje, nessa temporada, estamos falando então sobre nomes e suas escritas, o que significam, suas origens, onde vivem, onde dormem e o que precisam comer. Então, nesse episódio a gente vai falar de um nome que, inclusive, eu tive já de vários alunos, já tive também algumas histórias já curiosas, até mesmo com suas variantes de nome, que é o nome Vitor. Então, o nome Vitor, ele significa realmente uma pessoa vitoriosa e que a gente tem também até mesmo a grafia como C e com o sem o C. Mas o que eu queria focar especificamente vai ser na parte de que a gente tem da sua acentuação, de ter o acento agudo ou não ter. Porque o fato dele ter a letra C vem por conta de sua origem de nome ser que a gente tem um nome criado de origem latina. Então a gente tem, inclusive, o nome sendo sua origem como parte de falar de vitorioso ou vencedor. Então o fato desse nome ele ter se originado como Victor faz com que muitas pessoas, inclusive, tenham uma dificuldade até mesmo de pronunciar. Porque é muito comum que a gente já deixe de falar a letra C e só fale como se fosse Vitor normalmente. Bom, aí que tá. Isso da pronúncia pode variar muito de pessoa para pessoa, mas não existe uma regra que diz que você lê uma letra, você não a pronuncia porque simplesmente ela exista. Talvez a gente tenha o caso do H, mas o H é uma coisa que a gente vai ter que falar um pouco mais para frente, porque o H, ele também tem essa coisa de que antigamente se havia uma diferença de pronúncia, tal qual a gente tem uma diferença de L e a letra U, que hoje em dia caiu em desuso, né? Até quando a gente usa essa expressão cair em desuso, é porque a gente não usa mais, a gente fica cada vez menos usando, até que chega o ponto que fica de desuso, não se usa. Bom, Vitor. O Vitor é um nome com duas sílabas, inclusive é uma paroxítona, então a gente tem a função de a gente falar com mais entonação o vi do que o tor. Por essa razão que a gente faz com que a gente tenha que a acentuação de palavras paroxítonas que terminam com a letra R. Então, por Vitor cair nessa regra, a gente tem que sim, a sua escrita gramaticalmente, da norma culta correta, é que a gente tem um acento. Se você é um Vitor ou conhece um Vitor que não tem esse acento, você não precisa culpá-lo. Inclusive, é até curioso porque o nome Victor, com o C, ele não cai nessa regra porque ele já veio com um estrangeirismo, ele veio com um empréstimo linguístico de outra língua, então ele não cai nessa regra do acento. É que a gente está falando aqui dos nomes segundo as regras da gramática da língua portuguesa. Então tem-se essa pequena confusão, porque a gente tem essa variante tanto de Vitor sem o C, quanto Victor com o C, que a gente pode ter esse problema. Será que a gente pronuncia? Será que a gente não pronuncia? Eu acho que a melhor forma de você poder achar se você pronuncia ou não pronuncia é perguntando pra pessoa. Inclusive eu tinha uma aluna que chamava Victoria, e era engraçado porque na minha sala de aula eu tinha 4 pessoas. Eu tinha 3 chamadas Vitórias e uma que era Victoria. Inclusive ela ficava muito chateada quando eu não chamava ela de Victoria. Então o fato de Vitor e Victor cai nesse uso também. Então é mais fácil você perguntar e a acentuação cai na letra V, então com acento agudo, porque é uma paroxítona terminada com a letra R. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que esse podcast é mais para poder te falar de curiosidades da língua e não de realmente de você zoar seu coleguinha ou falar que a pessoa que escreveu o nome dele na certidão de nascimento não sabia muito bem a língua portuguesa. Não se esquece também que eu também tenho minhas outras redes sociais, falando não só de gramática, mas também de outras coisas. Então, o episódio já ficou por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. E eu espero que você tenha um bom dia e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!